Imagina que eu falo o seguinte: eu não consigo falar. É estranho, né? Se eu conseguir te falar que eu não consigo falar, então, obviamente, eu consigo falar. É uma contradição básica. Pois é exatamente isso que acontece quando alguém usa a razão para te convencer de que a razão não existe. E isso acontece mais do que vocês imaginam. Hoje eu quero mostrar para vocês um dos paradoxos mais devastadores da filosofia moderna, uma contradição que muita gente aceita sem perceber que está serrando o galho onde está sentado. É assim, o materialismo, ele diz o seguinte: tudo no universo pode ser explicado por processos físicos e químicos. Seu cérebro é uma máquina, seus pensamentos, reações químicas, suas decisões consequência inevitável de partículas se movendo no seu crânio. Segundo essa visão, cada pensamento seu já estava pré-determinado desde o Big Bang. Você pensa que está escolhendo assistir este vídeo, mas na verdade é só o resultado de uma cadeia gigantesca de causa e efeito que começou há 13,8 bilhões de anos. Livre-arbítrio? Uma ilusão. Você é basicamente um dominó muito complexo caindo numa sequência que já estava decidida antes de você nascer. É o que a gente chama de determinismo. Se você pensar de um ponto de vista científico, faz sentido. O problema é quando a gente para pensar o que isso significa para a própria razão. Então vamos fazer uma lógica simples. Premissa 1, pensamento racional é baseado na razão. Premissa 2, pensamentos baseados em movimentos irracionais de partículas não são baseados na razão. Logo, se os nossos pensamentos são partículas se mexendo sem direção, eles não são racionais. Entender o problema? Isso significa que, se o materialismo estiver certo, então o próprio raciocínio que me levou a concluir que o materialismo está certo não é confiável. Porque esse raciocínio é só um monte de partículas dançando no meu cérebro, sem nenhuma conexão real com a verdade. Olha só a sinuca de bico. A razão pressupõe que a gente pode buscar a verdade, analisar evidências, chegar a conclusões válidas através da razão. Mas se nossos pensamentos são apenas reações químicas cegas, que respondem a estímulos aleatórios, por que diabos a gente deveria confiar neles para nos dizer qualquer coisa sobre a realidade? Vários filósofos, desde C.S. Lewis e Alvin Plantinga, perceberam esta pegadinha há décadas. Se você aceita o materialismo estrito, você literalmente não tem como justificar sua confiança na razão. E aí você usa a razão para me convencer de que a razão é ilusão. É um argumento circular. É a definição perfeita de uma teoria autodestrutiva. Ela usa a própria ferramenta que está tentando desacreditar. Mas ó, tem mais uma coisa aí, tem uma questão muito mais profunda. De um ponto de vista evolucionista e biológico. Se os nossos cérebros evoluíram apenas para a sobrevivência, por que eles seriam bons em descobrir verdades sobre o universo? Porque saber a verdade não tem nada a ver com a sobrevivência. O que importa para sobreviver não é ter conhecimento da verdade, é não morrer. Se uma ilusão me mantém vivo melhor que a verdade, a evolução, em tese, vai preferir a ilusão. Isso não é filosofia abstrata. A gente vive isso todo dia. Quantas pessoas você conhece que falam é tudo química no cérebro quando convém, mas aí ficam bravos quando você questiona se as opiniões delas também são só química. Ou aqueles que dizem que livre-arbítrio não existe, mas passam o dia inteiro tentando convencer os outros a mudar de opinião. Ué, se ninguém pode escolher, de um ponto de vista materialista, para que tentar convencer? As coisas já estão dadas desde o princípio. Olha, eu não estou dizendo que o materialismo está necessariamente errado, embora eu acho que esteja em grande medida. Estou dizendo que se você acredita nele, você pelo menos tem de ser honesto sobre as consequências. Você não pode ter as duas coisas. Ou você confia na razão e aí precisa explicar de onde ela vem,
se somos só máquinas químicas, ou você aceita que somos só máquinas químicas mesmo e para de fingir que suas conclusões são mais válidas que as de qualquer um. A questão não é exatamente escolher um lado, é você entender as consequências da sua cosmovisão de mundo e parar de viver na contradição, que é difícil. No final das contas, esse paradoxo nos força a uma pergunta fundamental: o que é mais provável? Que a razão seja uma ilusão criada por partículas cegas? Ou que talvez, só talvez, existe alguma coisa além de partículas cegas no universo? Cada um vai ter que decidir isso por si mesmo. Só espero que vocês usem a razão para fazer essa escolha. Assumindo, é claro, que vocês confiam nela.